Olá, irmão. Olá, irmã. Que a paz esteja com você. Eu me chamo David e hoje eu quero contar aqui uma experiência que eu tive em tentar ser um tal desigrejado. Meus irmãos, essa palavra surgiu aí nos nossos tempos agora sobre essa história de desigrejados e eu tentei conviver, né, longe da igreja, longe das práticas religiosas e falava que eu queria ser como Daniel, né? Que Daniel estava longe de Jerusalém, né? Foi levado para a Babilônia ali como escravo para servir ao rei Nabucodonosor. E eu dizia, se Daniel conseguiu, né? Eu também vou conseguir. Só que Daniel, meus irmãos, ele foi obrigado a se afastar do templo, a se afastar da sua cidade. Ele foi levado cativo. E eu vou contar para vocês algumas coisas que aconteceram nesse tempo que eu fiquei, né, fora, tentando ser assim, o tal desigrejado, né? E há muitos aí que estão se fazendo mestre, né, dos desigrejados. Mas antes, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que conta no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que vai contar sobre Eliseu, profeta Eliseu. A história aqui, ela começa dizendo que, que havia uma mulher, que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Esse termo, filho dos profetas, ele era usado para aqueles profetas que seguiam o profeta em evidência no povo de Israel. Isso começou lá com Samuel, com o profeta Samuel, logo após o povo de Israel pedir a Deus um rei e Deus concede para o povo um rei. Então Samuel ele volta para a sua terra em Ramá, né? E ali em Ramá ele começa, a história diz que tem ali uma escola de profetas, que quando o rei Davi, ainda antes de ser rei, ele vai fugir da fúria de Saul, da inveja de Saul, ele vai para a cidade de Ramá e entra num bairro chamado Naiote e fica ali junto com os profetas, né? Com essa escola de profetas. E vai dizer ali que Saul manda soldados, quando aqueles soldados pisam naquele bairro de Ramá, ali em Naiote, eles começam a sentir a presença de Deus, eles são cheios da presença de Deus. Saul manda mais outros e também acontece deles ser cheios do poder de Deus. E o próprio Saul vai até esse lugar e ele também é cheio da presença de Deus e profetiza ali e fica ali profetizando. Aí Davi sai dali e volta da onde ele fugiu, se não me falha a memória, na cidade de Gilgal, para falar com Jonatas, filho de Saul. Mas a história aqui, voltando para a história de Eliseu, ele diz aqui que uma mulher vai procurar ele porque ela tinha ficado viúva de um desses profetas que seguiam Eliseu. Alguns eram solteiros, outros eram casados. E nesse caso aqui, esse que faleceu, ele era casado, tinha uma esposa e tinha 2 filhos. E essa esposa, ela vai procurar o profeta Eliseu, dizendo que havia credores ali cobrando ela e queriam levar os seus filhos como escravo. E ela lembra
a Eliseu que aquele homem era fiel a Deus. Ele era um profeta fiel a Deus, ele servia fielmente ao Senhor ali junto com aqueles profetas. Então, Eliseu diz a ela: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu tenho nada, não tenho nada, senão uma botija de azeite. Glória ao nome do Senhor. Então, Eliseu diz a ela: vai e pede a todos os teus vizinhos várias botijas, o máximo que você puder, peça emprestado, potes, vasilhas, emprestado, e começa a deitar o azeite em cada vasilha. Então essa mulher, diz ali a história que os filhos dela começaram a trazer as botijas, os potes, e ela começou a derramar o óleo naqueles potes. Ela começa a derramar o óleo naqueles potes, meus irmãos, e vai colocando, e diga: traga mais vasilhas, até que os seus filhos dizem: acabou as vasilhas, todas as vasilhas que a gente conseguiu, a gente já trouxe, né? E aí então o azeite para de ser derramado. Ela manda dizer a Eliseu: eu já fiz isso que você me pediu, já arrumei vasilhas, já enchi as vasilhas com óleo. Eliseu diz a ela: então agora você vai, vende o óleo e paga a dívida e vive com o resto. Glória ao nome do Senhor. Olha só, e meus irmãos, não foi a primeira vez que Eliseu, ele supre esses tipos de necessidade. Ela disse que tinha uma dívida. Então, meus irmãos, é uma história muito antiga. Mas é como os dias atuais, as pessoas têm suas dívidas, eles tinham suas dívidas. Mas o homem de Deus, e ela disse que ele era um homem fiel ao Senhor, servia ali junto, eles eram unidos ali juntos. E Eliseu vai e provê um grande milagre na vida dessa viúva. Glória ao nome do Senhor. Conta também a história que existia uma mulher rica, a tal de Sunamita, que via Eliseu passar pela sua casa e ela dava pão para Eliseu. Ela servia ali uma refeição para Eliseu. Até que um dia ela diz para o seu marido: eu tenho observado esse homem e tenho visto que ele é um grande homem de Deus. E eu quero fazer aqui na nossa casa um quarto, para que quando ele passe por aqui, Eliseu provavelmente passava para algumas missões, ele era um profeta em evidência ali na terra de Israel, e ela faz um quarto e deixa aquele quarto todo preparado para o homem de Deus, para que ele possa descansar. O que eu quero dizer, toda essa história, meus irmãos, é uma história tremenda, uma história de milagre. Eu quero até profetizar na sua vida que o azeite da botija não se acabará, que Deus proverá na sua vida, meus irmãos, todas as suas necessidades. Creia somente no Senhor, creia na palavra do homem de Deus. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que eles estavam unidos, eram uma escola de profetas desde os tempos antigos. Deus reúne o seu povo, Deus reúne, e sempre Deus tem os seus homens, e até hoje ainda é assim, meus irmãos. E muitos milagres acontecem no meio do povo de Deus. Muitos milagres acontecem. Como eu estava dizendo no começo, eu cheguei a pensar que isso não era de Deus, que se reunir não era de Deus, que congregar não era de Deus, e eu fui fazer isso, meus irmãos, e aconteceu coisas muito tremendas na minha vida. Para os irmãos terem ideia, eu cheguei a me separar da minha esposa por um tempo. Nós ficamos separados. Nós paramos de congregar, começamos a enfraquecer na fé, começamos a olhar para o mundo, começamos a deixar nossas práticas
de orações e jejuns, começamos a não ter mais aquela comunhão com os irmãos, o abraço, a oração, a ida até o altar para receber a oração do homem de Deus, a comunhão do pão, meus irmãos, da mesa, da Santa Ceia. Começamos a deixar de lado todas essas coisas. E o inimigo veio, meus irmãos, com força. Veio com força para destruir o meu lar. Mas graças a Deus que teve misericórdia, meus irmãos. E Deus restaurou a minha casa, restaurou o meu lar, a minha família. E a minha experiência não foi boa, meus irmãos. Eu vejo aí, nesse tempo que eu estava olhando aí muitos que falam mal da igreja. Uns chamam até o povo de Deus de gado, outros dizem que está no sistema. Meus irmãos, eles ficam inventando coisas, tirando coisas lá do, não sei de que livro, do que eles tiram aquelas coisas ali para ficar ali alimentando a cabeça de alguns, né? Eu quero dizer para você, meus irmãos, Deus criou a família, Deus mandou Moisés lá no deserto colocar uma tenda, e mais para frente, quando eles vão herdar a terra prometida, ali eles fazem um tabernáculo, lá onde Ana orou com fé, que ela era estéril, e lá ela orou, e Deus deu a Ana um filho. Quando o sacerdote Eli olha para ela e não a compreende, e acha que ela está embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu não posso gerar filhos, eu estou aqui clamando ao Senhor. E Eli libera uma palavra poderosa e diz: que o Senhor conceda a tua petição. E ela se levanta dali, quando ela recebe a palavra do homem de Deus, ela se levanta e ela vai e sai, e já sai com um semblante melhor. Ela já não sai com o semblante de uma mulher amargurada. E quando eles voltam para a cidade de Ramá, porque Ana é mãe de Samuel, e Samuel, quando é instituído rei, Samuel sai dali de Siló, onde havia o templo, o tabernáculo, e volta para Ramá. Então, eles iam todo ano ali a Siló. Então, quando eles voltam para Ramá, Eucana, que é o esposo de Ana, e Ana, ali, Eucana coabita com Ana. E como foi liberada a palavra sobre a vida dela, quando Eucana coabita com ela, a palavra do Senhor diz que Ana concebe, Ana engravida, falando na nossa linguagem de hoje, e tem um filho, e esse filho se tornou um profeta, um sacerdote, um juiz. A importância, meus irmãos, de estarmos congregando, e eu falo por experiência própria. Hoje eu congrego numa igreja maravilhosa, onde o pastor é um grande homem de Deus. Ele renunciou o salário que a igreja matriz proporciona para quem é pastor. Deus abençoa ele tem uma empresa, Deus abençoa ele ajudou a construir a igreja com dinheiro próprio, que era uma igrejinha de madeira simples. Hoje é uma igreja melhor, e ele vendeu um carro para construir do próprio dinheiro. É um grande homem de Deus, está sempre nos confrontando a ser melhor, a ser um bom marido, a ser um bom pai. Ali é o povo, há muitos casais que estão na minha faixa etária de idade, minha e da minha esposa, muitos casais. Nós vivemos em união, em família, no partir do pão, e é uma bênção, meus irmãos. E as coisas melhoraram em todos os sentidos na minha casa, na minha vida. E nós evangelizamos, nós falamos do amor de Deus, nós tratamos bem as pessoas que nos visitam, damos presente para os nossos visitantes. É uma bênção, meus irmãos. É uma bênção. Eu quero deixar esse testemunho, compartilhar essa história com vocês. E quero pedir nesse momento, irmãos, que você se inscreva aí no canal, apoie o canal, para que eu possa divulgar a palavra do Senhor, os meus testemunhos,
para a edificação de vidas. Eu quero fazer uma breve oração para encerrar esse vídeo e agradecer a Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, eu elevo a minha voz a Ti nesse momento. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, esse irmão, essa irmã, Pai, que está ouvindo, que está vendo este vídeo nesse momento, Senhor. Se estão fracos na fé, ó Pai, se estão pensando em desistir, Pai, a minha oração é que o Teu Espírito Santo alcance a mente e o coração desse irmão, dessa irmã, Pai. Se está com dificuldades no casamento, Senhor, que o Senhor venha restaurar, Pai. Nós sabemos que a ação no mundo espiritual é muito forte, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que quando o Espírito sai de uma vida, Pai, ele anda vagando por lugares ermos. O Espírito Santo, ele entra, varre toda a casa e deixa limpa. Mas se aquele Espírito voltar, aquele Espírito antigo voltar e encontrar a casa vazia, ele volta e traz 7 ainda piores. Meu Deus, não deixe esse irmão, essa irmã, Senhor, se enfraquecer, se afastar, Senhor, da comunhão, do partir do pão, Pai. Fortalece a casa, fortalece a família, fortalece, Pai, esse irmão, essa irmã na Tua presença, Senhor. Dá desejo, Senhor, novamente de orar, de buscar, de clamar, de invocar o Teu nome, de estar unidos, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Irmão, irmã, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida, no nome de Jesus. Amém.